Gente, a gente vem conversando, vem falando com as pessoas. A postura que a gente tem como filhos adotados por Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, é evangelizar através das nossas atitudes. Além disso, a gente, ao menos deveríamos, sempre ter uma Bíblia ao nosso alcance. Hoje, com essa facilidade dos celulares aí, né? Você tem facilidade, você tem essa possibilidade bem rápida de levar para a pessoa que você está conversando algum tipo de pensamento, alguma explicação da postura que você tem em relação às coisas que acontecem ao nosso redor, no mundo de hoje. As pessoas perguntam, inclusive, por que você é diferente, né? Você não está reagindo como os outros reagem. Você não tem essa mesma, eu diria, insensatez, né? Outros falariam assim, essa dinâmica calma de quando se fala de assuntos mais complicados. E assim eu falo, sabe o que é, meu? É que o meu pensamento é um pouco diferente do que você tem, né? Então aí a gente mostra as coisas na Bíblia. E uma delas aconteceu assim recentemente, quando o pessoal começou a falar desse tal aí, ó, de Temer, né? Aí... Cadê o microfone? Aí tem que ter... Alô? E esse tal de Temer levou a gente a fazer uma leitura que a gente vai encontrar em João capítulo 8, se você puder ler comigo. Jesus Monte das Oliveiras, no amanhecer, apareceu novamente ao templo onde todo o povo se reunia, e ele assentou para assiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher que foi surpreendida em adultério. Naquela época, adultério era um crime passível de morte por apedrejamento. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um delito, em um ato criminoso passível de morte. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tivemos uma aula hoje onde o Renato deixou bem claro que Jesus sempre fazia dessa maneira, né? Ele perguntava as coisas, e as pessoas também faziam isso com Jesus para tentar pegar ele, né? E foi o que aconteceu aqui, ó. Eles falaram assim: e o senhor, mestre, o que diz a respeito disso? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, e aí, Jesus, o que você diz disso? Vão matar essa mulher ou não? Jesus virou e falou para eles: se algum de vocês estiver sem pecado nenhum, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Típico de Jesus, né? Uma resposta à altura. Uma resposta que deixariam todos boquiabertos. Ele não falou nada da lei, não falou nada da mulher, não falou nada da situação. Ele pura e simplesmente mudou
o ponto de vista. Todos vocês já fizeram alguma apresentação em público? Quem nunca fez uma apresentação em público? Todo mundo, né? Sabe por quê? Porque a apresentação em público não é só esse momento que a gente está aqui, com pessoas sentadinhas, bonitinhas, né, naquelas fileirinhas quadradinhas, mas a apresentação em público é você falar a sua opinião e as pessoas escutarem e entenderem o que você está dizendo. Seja elas, o número de pessoas, seja 2, 3, 1, 10, 20, 100, 400, 500, 20 mil, sei. E assim, e o ponto de vista de quem está aqui, olhando para essa direção, é diferente de quem está ali, vindo para essa direção. Teve um filme, uma vez, que eu assisti, chamado Sociedade de Poetas Mortos. Esse filme, o professor fazia com que cada aluno, para entender a posição do professor, fizesse uma fila na lateral. Aqui tinha a mesa do professor, uma cadeira. O aluno vinha, subia na cadeira, subia na mesa do professor, ficava 30 segundos olhando para aquele público que estava ali na frente, descia pela outra cadeira e voltava para onde ele sentava. Um exercício para que você se coloque no lugar da pessoa, para que você tenha empatia, altruísmo. Jesus fazia isso direto. Ele pensava nessa situação constantemente. Olha só a resposta que ele dá. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Por quê? Porque ele colocou o modo como enxergar as coisas diferente do que estava sendo abordado. Subiu na mesa, ficou por cima e olhou aquela situação macroscopicamente, não pontualmente, e não em cima de um ponto da lei, assim por diante, interpretado até muitas vezes erroneamente, que por sinal a grande maioria das vezes é assim. O que aconteceu? Ele continuou, só fez a pergunta, continuou escrevendo. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, os que tinham mais pecado, talvez. Jesus ficou, não é porque temos cabelo branco, não. Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Disse ela, olhando: realmente não, ninguém me condenou. Jesus virou para ela e falou: pois eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Abandone sua vida de pecado. E aí vem a pergunta: e a própria Bíblia fala para a gente disso. E se eu pecar? Ela fala da seguinte maneira em Romanos capítulo 8, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fala também em Tiago capítulo 5, versículo 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Também fala em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, estamos nos enganando, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Portanto, vá, é o modo como Jesus fala para que a gente tenha ação. E não peques mais. É o modo como Jesus quer que a gente vá. Porque toda vez que a gente peca, a gente não vá.
A gente não consegue ir. A gente não consegue ter o relacionamento com Ele. A gente não consegue ir em frente. Muitas vezes a gente cai, inclusive, nas armadilhas. Por quê? Porque o diabo não quer que a gente vá. Ele quer segurar. Ele quer nos desviar. A situação é tão profunda que, se a gente pensar em todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, que a gente fez, e fizer a reflexão no fim do dia, a coisa começa a se complicar. Principalmente por causa desse versículo. Olha, se você sabe que deve fazer o bem e não o faz, você comete pecado. É a palavra. Portanto, a primeira situação que Jesus fala para que a gente vá é: façam o bem. Sejam altruístas. Pensem no outro. Mudem o seu modo de pensar. Nós vamos contar uma historinha agora entre esses dois reis, o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul, devido a pedidos do povo, o Senhor selecionou um rei para Israel, lá em 1 Samuel capítulo 8. Ele escolheu Saul, um homem belo, de uma família militar. Saul, que estava procurando jumentas ali, ficou perplexo quando foi ungido por Samuel, em Samuel 9. A sua timidez fez esconder-se quando sua escolha foi anunciada, porque ele era tímido. Ele certamente tinha um coração puro, um coração bom. Ele não estava procurando a glória pessoal. Começou bem. Saul reinou bem no princípio, mas gradualmente, prestem atenção aqui, gradualmente a sua autoconfiança cresceu. Quando se fala autoconfiança, não é aquela da gente viver, é aquela confiança, sabe, eu sou mais eu não preciso de Deus. Eu estou acima disso. E a sua confiança no Senhor diminuiu. Em Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, o Senhor ordenou que Saul e seu exército conquistassem os amalequitas, mas Saul não fez conforme Deus pediu. Agindo assim, conforme o que ele quis e não o que Deus pediu, e a gente tem um monte de histórias na Bíblia como essa, não precisa ir muito longe, Jonas é uma delas, Agindo assim, ele pecou. 1 Samuel capítulo 15. O que faria Saul quando confrontado com o seu pecado? Ele foi lá e se defendeu. Falou: olha, não é bem assim, não, porque não aconteceu dessa maneira, eu fiz porque eu achei que era melhor. E realmente Saul, dentro de um ponto de vista humano, dentro de um ponto de vista pensando na lei, ele não estava muito errado. Só que ele não fez exatamente como Deus pediu. Ele se explicou e falou, inclusive, que o povo é que tinha errado. Ele raciocinou que isso era por uma boa causa. E desde Adão até hoje, os pecadores têm tentado afastar a culpa e dar desculpas. Tira a culpa e dá desculpa. Gravem bem essas duas palavras. Tira a culpa e dá desculpa. A gente está sempre se desculpando. A gente sempre perante a Deus, a gente está achando que está fazendo bem. Mas na realidade, precisamos tomar cuidado com as desculpas. A gente faz isso porque achamos que era assim. Desde Adão, Adão, Eva, A Eva falou que a culpa era da serpente, Adão falou que a culpa era da Eva, e vai embora, até hoje. É duro aceitar a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Samuel repreendeu Saul, Samuel, o profeta, dizendo que ele estava completamente diferente de quando ele tinha iniciado o seu relacionamento com Deus, nas suas origens. Não era aquele mesmo Saul. Embora ele falasse constantemente de Deus, todo mundo sabia que Saul estava naquela posição, porque foi Deus que ungiu ele, Samuel que ungiu.
porque Deus o escolheu. Todo mundo sabia que Saul era cristão, era da igreja, né? Que Saul estava lá. Todo mundo sabia, mas na realidade Saul fez o pecado e tentou se desculpar ainda, né? Tentou colocar a culpa nos outros. Samuel capítulo 15 diz bem claro isso. Essa dura reprovação traria as defesas, aquele pensamento de Saul, e faria com que ele endurecesse o coração, achando que ele estava certo e que Deus estava errado. Vá e não peques mais. Culpa e desculpa. Ele insistiu que não era sua culpa, uma vez que o povo é que tinha errado. Como resultado de um coração assim, é óbvio que Deus fica longe do pecado. Não porque Deus quer, é porque a gente mesmo se distancia. A gente tem um pensamento tão assim, eu posso, eu sozinho eu resolvo, eu sozinho eu decido, eu sozinho eu faço. Quantas passagens na Bíblia a gente não vê que a gente depende de tudo de Deus, até os fios de cabelo branco. Nós com um pouquinho mais de idade já temos vários, né? A gente sabe, mas nem isso. E não adianta a gente querer passar esses color, pinta o cabelo, não adianta, vai ficar branco, vai continuar branco. Vai ficar mais bonitinho um dia ou dois, mas vai ficar branco. A gente não consegue nem isso. Deus acabou tendo seu espírito afastado de Saul. A vida de Saul foi uma tortura, foi arruinado por essa culpa. Ele se tornou paranoico. Samuel capítulo 20 diz isso. Ele assassinou 85 sacerdotes de Deus, capítulo 22. Resolveu consultar feiticeira, Samuel capítulo 28. Finalmente ele se suicidou em 1 Samuel capítulo 31. Saul demonstra que o que acontece é uma pessoa que se recusa a se arrepender, confessar e se arrepender de um pecado. A culpa leva às vezes à insanidade. Por um outro lado, nós temos Davi. Deus escolhe Davi em 1 Samuel capítulo 16 e veja que nessa mesma época aqui, olha, era a época em que estava nessa região aqui onde Saul pecou. Deus já estava agindo para dar continuidade à sua vontade junto ao povo de Deus. Também ele era um bom rapaz, temente a Deus, confiava em Deus, a ponto de lutar sem armas até contra o gigante Golias. 1 Samuel capítulo 17, história bem conhecida de todos nós, né? Ele foi lá com um estilinguinho, né? Uma funda, né? Uma pedrinha. Ele se tornou um governante popular e capaz, abençoado com vitórias militares e prosperidade. 1 Samuel capítulo 18. Inclusive, ainda ele estava sob jugo do comandante que era o próprio Saul. Davi foi aclamado rei e tudo. E quando ele viu Betsabá, inflamado de cobiça, Davi também cometeu pecado. Cedo ou tarde o Senhor confronta-nos com os nossos pecados. Em vez de admitir o seu pecado, Davi enviou o esposo dela, Urias, em frente a uma batalha. Urias foi assassinado e Davi tomou Betsabá como sua esposa, achando que ia ficar tudo bem. Davi tentou encobrir o seu pecado. O profeta Natã também condenou Davi ao seu pecado. Ele advertiu Davi e as consequências foram: a criança morreu, a espada nunca mais ia sair da vida de Davi, e as suas próprias concubinas, as mulheres dele, foram todas violentadas. Olha, até aqui, Saul e Davi estavam iguaizinhos. Iguaizinhos. Os dois foram ungidos, os dois começaram bem, os dois tiveram uma boa vida inicial em relação ao relacionamento com Deus. Estava indo muito bem, eles estavam crescendo,
o primeiro amor, vocês se lembram dessa frase, dessa expressão? O seu primeiro amor foi muito bom, mas de repente, vai e não peques mais, não tem como, a gente peca. E o grande problema é nessa hora aí, quando chega nessa hora, quando a gente é alertado. Sabe quem são esses profetas que estavam falando com Saul e com Davi? É a Bíblia. Quando a Bíblia nos mostra, muitas vezes, o que a gente está fazendo não é do agrado de Deus, mesmo a gente achando que está certo. Mesmo muitas vezes nós dando desculpas de que não, o que nós estamos fazendo não vai fazer mal para ninguém. É só comigo. Não está afetando a vida de ninguém. No caso, as consequências afetam. E nós temos que prestar muito bem atenção nas consequências disso. Só que olha a reação de Davi. Em 2 Samuel capítulo 12 ele fala: Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele implorou perdão e restauração da sua relação com o Senhor. Está lá em Salmo 51. Portanto, Deus perdoou a Davi, e essa é a diferença. E Deus testemunhou, nós temos isso escrito em Atos: Davi, homem segundo o meu coração. Mesmo pecando, se a gente se arrepender e se voltar e pedir perdão a Deus, nós fazemos parte, sim, conforme o que Deus quer, da família, da irmandade, e principalmente de podermos ser chamados filhos dele. Olha a diferença entre os dois. Vamos dar uma lida nesse Salmo 51. Vamos ver como é que... Não precisa só ser o Salmo 51. Todos os salmos refletem essa disposição de Davi querer sempre ficar com Deus. E Davi está sempre falando com Deus, pedindo a Deus, aclamando a Deus. Salmo 51. Para o mestre da música, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Preste atenção aqui, justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu pela minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me, Senhor meu Deus, e ficarei puro. Lava-me, mais branco que a neve eu serei. Tem até uma canção, um hino sobre isso. Faze-me ouvir um novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Toda vez que o pecado está ao redor, Deus vira o rosto. A gente vê isso quando Jesus fala: Deus meu, por que me abandonaste? Não é verdade, Deus não abandonou, só que Deus não conseguia encontrar Jesus naquele momento em que ele estava puxando todos os pecados na cruz, levando para a terra, levando para o chão, levando para baixo todos os pecados. Deus queria, mas não conseguia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Está aqui, ó, Salmo 51. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Versículo 11. Não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com teu Espírito pronto a obedecer. Ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que todos eles voltem-se a ti. Livra-me da culpa dos crimes.
desses crimes de sangue, dos crimes do mundo, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras nos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nessas coisas, não te agradas em holocausto. Sabemos disso, senão os traria. Deus, por tua vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás de todos nós, de todos os sacrifícios que fazemos, porque é de Jesus a quem ele está se referindo. Quer declaração mais evidente, mais de coração, de dentro do coração do que Salmo 51? Quando você está se sentindo assim, poxa, está acontecendo alguma coisa, eu estou me sentindo distante de Deus. Tá? Não é Deus que está distante de você. Abre Salmo 51. Leia, ore, fale com Deus. Aí vamos falar do tal do Temer, que não é Temer, é temer. Este é o princípio. Salmo, capítulo 2, versículo 11, diz assim: adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Nós vamos ver diversas passagens bíblicas, diversas, falando sobre temor e tremor. Quando se fala com temor, se fala de respeito, de ciência da autoridade e poder. Nós falamos isso hoje na aula dominical. Como é, né, Renato? Com que autoridade Jesus, com que autoridade, que aula maravilhosa, foi bem a mão de Deus hoje, né? Colocando, para quem esteve aqui na aula, colocando o entendimento fácil do que é ter temor. Em Efésios capítulo 6, versículo 5, também fala bem claro sobre isso. Isso nos leva à adoração. Isso nos permite adorar o Senhor quando nós temos temor, quando nós temos respeito, quando a gente sabe quem é Jesus. E a gente só consegue exultar com tremor. E olha, tremor não é essa história de pavor, pânico, terror. Não é nada disso, não, ó. Esqueçam. Todo mundo acha que tremor essa história de pânico. Não. Pelo contrário, se você pensar, medo é contrário do amor. Se medo é contrário do amor, então como é que nós vamos exultar a Deus com tremor? Todas essas ações aqui, tudo isso que a gente sente são emoções, são coisas da carne, que impedem o relacionamento com Deus. A gente fica com medo, a gente fica aterrorizado. O que vai acontecer amanhã? E o governo? E o meu dinheiro? E o meu trabalho? E a minha saúde? E o meu filho? Não sei quem? O tempo todo nós estamos assim. E a gente esquece de deixar. Deus está nas suas mãos. Estou tranquilo. Por quê? Porque isso são emoções do corpo. São emoções da nossa mente. São coisas criadas por nós. Temor, pelo contrário, é uma reverência. E aí é que vem em Salmo 51 dizendo que a gente está ciente, quem tem tremor, se movimenta, vai, sem pecados, porque sabe que vai ter justiça. Quando você sabe que vai ter justiça, quando você sabe que Deus, que já escreveu, que já declarou, o que vai acontecer com você caso você peque, aí você tem tremor. Tremor é o que treme, é o que faz você se mexer, é o que faz você sentir, é o que faz você ir, sem pecado. Isso é tremor. E temor é que você sabe que a autoridade dele é capaz de cumprir com aquilo que ele falou que vai fazer. Então toda vez que a gente pega na Bíblia o que está escrito, com temor e tremor, é que você sabe que está se falando a respeito da autoridade de quem falou, e de quem falou vai cumprir com o que falou. Você já sabe o que vai acontecer com você, caso você esteja em pecado. Então vá, e não peques mais. As glórias, as aleluias só são consideradas quando a gente tem essa situação. Temer é o princípio. Olha aqui, ó. Em Hebreus capítulo 12, versículo 25 a 29,
Cuidado, não rejeite aquele que fala. Isso está acontecendo direto, hein? Rejeitar aquele que fala. E quem fala é a Bíblia. E muitas vezes a gente fala, não é bem assim. Não, está mais tranquilo. O mundo mudou. Vamos aceitar modernidades, essas... Temor e tremor. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam. Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte, que vem dos céus, as palavras que vêm de Deus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, tremor. Agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado, que é a glória de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E logo em seguida, em Hebreus diz, por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado de hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como fez Saul. O dia é hoje. O momento é agora. A gente tem que se arrepender. A gente não pode endurecer o coração. A gente tem que ter temor e tremor a Deus. Para viver uma vida, inclusive para poder explicar para as pessoas o porquê que a gente tem uma vida tão tranquila em relação a todas essas coisas que estão acontecendo. O Renato também falou semana passada sobre isso, lembra? Tantas coisas estão acontecendo aí em nosso redor, né? Que tentam nos abalar. O nosso reino, nós pertencemos a um reino que? Inabalável. O reino que é o reino de Deus é inabalável. O nosso tremor é o tremor de se mexer para falar sobre esse reino inabalável. Com temor, para que as pessoas entendam a autoridade de quem é o rei desse reino. É hoje. Olha, eu não sei quanto a você. Eu não sei o quanto que você está passando na sua vida, o momento que você está passando. Mas não deixe passar de hoje. Se arrependa. Fale com Deus. Clame a Deus. Leia Salmo 51 para Deus. Fale com Ele lendo o Salmo 51. Se quiser fazer nas tuas próprias palavras, faça. Mas está ali. É dessa maneira. E se você está aqui hoje, agora, e ainda não se entregou a esse reino inabalável, você quer pertencer a Ele, quer ser inclusive um filho por adoção em Jesus Cristo. Enquanto a gente levantar agora e cantar, você vem aqui no cantinho, fale comigo. A gente pode fazer um estudo para o seu batismo e pensar sobre pertencer ao reino inabalável, com temor e com tremor. Vamos ficar de pé.